Para o meu convidado de hoje, a religião de matriz africana não é só um ritual, mas a compreensão de uma visão de mundo através dos valores africanos. E vai além. Ele acredita que essa visão de mundo por toda a sociedade é necessária para a superação do racismo. Eu vou conversar com o teólogo e professor Jairo Pereira. Professor, muito obrigado por ter vindo. Que visão de mundo é essa, professor? Então, essa é a grande luta, né, não só minha, como de um conjunto do movimento negro que tenta tirar essa tradição desse aspecto somente religioso ou estritamente religioso. A gente entende que na diáspora das Américas, né, o que era antes do colonialismo, uma forma de ser, de ver e estar no mundo, quando foi trazida para as Américas, quando foram, né, sequestrada para as Américas, ela tomou esse contorno religioso. Até porque a gente diz que antes da deportação dos africanos para as Américas, o colonialismo trabalhou com duas ações, que a gente chama de apagão e de arrastão ideológico. Quer dizer... História da árvore do esquecimento. Do esquecimento, por exemplo. Ela é uma dessa, né, fundamental referência. Mas aí se trabalha o esvaziamento do que a gente chama de elementos ontológicos, né, forma de ser, de se ver, de se enxergar, se destrói isso e depois vai permeando, vai contaminando com outros pressupostos. Com outros valores. Com, né? outros valores, sobretudo com o maniqueísmo, porque não dá para não esquecer de que, junto com o empreendimento colonialista, a Igreja Católica foi a parceira fundamental. Então, ela, num período que se confundia relações sociais com religião, então a Igreja Católica foi fundamental. Parece que é o mesmo que anda acontecendo atualmente, né? Parece que é um contínuo, mas tem essa ação estruturante, né, que foi colocada na cabeça dos povos africanos, e essa dualidade, esse maniqueísmo, né, era preciso que nas relações sociais a ideia do mal, do bem e do mal se corporificasse. Então esse justamente é o que a gente chama, que são as armadilhas e as arapucas do colonialismo que persiste até hoje. E de que forma é que a visão africana traz esses valores? Então, por exemplo, tem uma visão fundamental que é o corpo como território do sagrado. A existência é concebida como ligada ao todo, ligada ao cosmos, ligada à natureza. E isso que na diáspora caiu no lugar de orixá, de inquice e de vodum, na verdade são constituição do ser e da subjetividade. Quer dizer, na diáspora ele virou incorporação. Quer dizer, é uma dinâmica civilizatória que orienta a vida. Então o conceito de orixá não é isso que a gente conhece hoje, da incorporação e que faz bem, faz mal? Eu acho que na diáspora a tradição de matriz africana se ressignificou. E tem várias articulações que ela assumiu, né, para justamente fazer uma disputa de poder ou se adequar a essa relação de poder que o Ocidente estabeleceu. Nessa visão de colocar o outro como insignificante, ou seja, dentro dessa humanidade concedida através da violência do colonialismo, então os africanos procuraram várias formas de buscar hegemonia, de não perder sua total identidade,
os valores que o sustentavam. E aí essa questão do orixá, que, por exemplo, o orixá é como se chama, eu entendo que é como se denomina a subjetividade, aquilo que te integra, que te estrutura, que te dá sentido, né? O Inquice e o Vodun. E na diáspora das Américas ele tomou forma de incorporação, etc. e tal, e assumindo essa visão perniciosa do dualismo, do maniqueísmo, do bem e do mal. Então, na minha concepção como teólogo, como filósofo, a gente sempre fica prescrutando, querendo entender que isso é uma forma de ser, que constitui a existência. Não é algo esporádico que de vez em quando aparece, vem, se manifesta e vai embora. Ele é o indivíduo, é o homem ou a mulher. Então, a gente sempre entendeu que conceber o ser humano do ponto de vista africano é compreendê-lo como detentor de uma sacralidade existencial. É o que estrutura a vida, é o que dá sentido à vida. Não é algo que de vez em quando aparece, se manifesta, né, e veste roupas como na diáspora se faz. Ele é uma forma de ser. Essa coisa da forma como a divindade se reconstruiu no Brasil, eu tenho pensado que ela é uma recriação afrodiaspórica. O senhor propõe um resgate desse conceito original? Então, eu tenho pensado... É possível isso? Conversado por aí com a militância, com estudantes, com a universidade, no sentido... E com os terreiros, sobretudo, né? Porque eu fico pensando não, entendo que é nos terreiros que estão guardados de forma amalgamada, mesclada, o saber, esses princípios e valores. Então, esse processo de que se chama da iniciação, que para mim é cosmologização. O ser humano, do ponto de vista das culturas africanas, quando está no ventre da mãe, ele está ligado ao todo. Quando ele nasce, ele se despreende. Então, é preciso que um novo útero mítico se restabeleça para que ele tome, né, a relação com o todo. Então, o que se chama de ser iniciado, etc. e tal, fazer o santo, que eu acho que é uma expressão que deve ser abolida. Por quê? Sim, porque ela é uma visão estritamente religiosa, ocidental e do universo religioso de outra origem que não africana. Acho que seja reducionista. Ela reduz. Ela cai no mecanismo que o racismo estruturou, criou, estabelece, que é da banalidade. Então, como é que a gente desbanaliza, né, essa banalidade atribuída, instituída pelo Ocidente? É quando a gente se reconstrói a partir dos destroços do colonialismo. Então, os terreiros têm esse papel. Eu até entendo que falta essa visão ser mais racionalizada e sair da operacionalidade de lidar com apenas ingredientes mágicos, por exemplo. Ou seja, o terreiro é o lugar dessa reconstrução civilizatória. Você acha que é dessa ideia, dessa ideia que o senhor faz a crítica, é que surge essa ideia de demonização das religiões afro-brasileiras? Isso sim, porque, por exemplo, quando a gente fala do arrastão ideológico, uma coisa que foi impregnada no imaginário da população negra, né, em África e que foi transportada para a diáspora, essa ideia do mal. O Ocidente precisava corporificar essa ideia do bem e do mal. Então pega os africanos, sequestra... E aí tudo que vem do africano é mal, e tudo que vem da Europa... Da Europa é do bem, é branco, etc. É puro. É puro, né? Então, e aí, como defesa,
eu acho que, como estratégia, um pouco se assimilou isso. E como é que a gente radicalmente rompe com essa visão? E aí, porque isso alimenta o racismo, alimenta a intolerância religiosa, não é? Porque eu tenho dito também que as tradições religiosas hegemônicas, por exemplo, o catolicismo, não tem nada de original dele ou dela. Tudo isso que se chama teologia cristã, ocidental, foi pilhada dos outros. Né? A diferença é que esse povo... Ou seja, foi sugado do Foi Oriente. sugado justamente. O Boaventura Sousa Santos diz uma coisa fundamental. O colonialismo não foi só uma pilhagem material, foi uma pilhagem epistemológica, uma pilhagem teológica, uma pilhagem filosófica. Entendeu? Pegou tudo, se subtraiu, reformulou e empurrou goela abaixo como algo novo, como verdade. Como verdade inerente a essa forma, essa visão de mundo que é judaico-cristã, etc. E tal. E os terreiros, né, e o movimento negro assimilou isso. Porque, por exemplo, quando você vai pensar a filosofia Ubuntu, ela, primeiro, que ela não é cartesiana, ela não é, né, do penso logo existo. Eu penso logo, eu me lembro dos que me antecederam, dos que estão aqui hoje e dos que haverão de vir. E é por isso que eu existo. É por isso que eu existo. Esse é o pressuposto da filosofia Ubuntu, e que é Ubuntu do ponto de vista da cultura banto, mas é o mesmo princípio, é o mesmo pressuposto nas outras tradições, que a gente chama de Queto, de Jeje, de Fon, etc. E tal. Porque uma outra história que a gente precisa, que o movimento negro, o povo de tradição, precisa enfrentar, são o que alguns autores, e aqui no Brasil, o Marco Aurélio Luz, chama das invariáveis civilizatórias. Essa história da diversidade africana, que a África não é um país, é um continente e é diverso, isso realmente é uma alegação colonialista, racista e que sustenta, alimenta a intolerância religiosa. Então, quando a gente diz orixá, inquice, voodoo, qual é a diferença teológica e filosófica de um para o outro? Não existe. É apenas um nome gramatical, linguístico, não é da essência, da substância em si. Né? Então, são nomeações linguísticas que a gente se refere a orixá, inquice e voodoo. Mas a concepção, a substancialidade é a mesma. Ela não é algo, não é nada forâneo ao ser humano, ela é constitutivo do ser. Você é constituído com essa forma de ser, né? De ser que não é religioso, né? Que é cultural, que é civilizatório, que é uma dinâmica onde a vida se estabelece. Porque, a partir daí, você constrói o que a gente chama do projeto mítico-social. As formas que o capitalismo pegou e que diz que são serviços, etc. Tal. Então, a função do ser africano, do ser mulher, o homem africano, é você saber a sua contribuição civilizatória no engendramento da existência, da totalidade. Professor, ouvir o senhor é um presente, mas a gente vai ter que fazer aqui um pequeno intervalo. É isso aí, gente. Eu vou lá para o intervalo, mas é rapidinho. Fica com a gente. Hoje eu estou conversando com o teólogo e professor Jairo Pereira. Professor, vamos ver um trechinho aqui, uma novidade aqui para o senhor. Não sei se é tão novidade assim, mas enfim. Voltar hoje a esse terreiro é dizer que aqui começou tudo, que aqui foi possibilitado, foi dito aqui se foi feito um prognóstico. O que nós desejamos é resgatar o espaço que é nosso, que é natural, que é do nosso povo, que é da nossa gente,
que é daqueles que aqui chegaram e construíram essa nação, que foi o negro. Isso que a gente remonta a esse aspecto da religião dos orixás ser uma religião de origem negra. O Sanumoba de Barô, o Sanumoba de Barô, Ambadolo como de Barô, Ayá, o Sanumoba de Barô, Acum. O Sanumoba de Barô, o Sanumoba de Barô, Ambadolo como de Barô, Ayá, o Sanumoba de Barô, Acum. O Sanumoba de Barô, o Sanumoba de Barô, Ambadolo como de Barô, Ayá, o Sanumoba de Barô. O oráculo acionado, né, por Mãe Meninazinha fez um prognóstico de isso que é hoje toda essa manifestação que a gente vê hoje no Brasil, do povo de terreiro, do movimento negro repensando, revendo, retomando essa relação identitária mais forte, mais substantiva, né, porque a gente, né, guardava uma identidade meia que falsa, meio que, se não falsa, meio que incompleta, porque faltava esse aspecto da ancestralidade. Então, professor, o senhor é um militante e um ativista da questão racial, na luta contra a intolerância religiosa. A gente percebe que as religiões ultimamente têm se organizado politicamente, e o que acontece que as religiões de matriz africana não conseguem se organizar politicamente o suficiente para combater a intolerância religiosa? Eu realmente tenho analisado isso e tenho me debruçado de forma muito intensa em buscar isso. E eu acredito que a grande... Porque, por exemplo, o colonialismo, ele criou vários métodos de antagonizar. Tem autores aí famosos que vendiam know-how, né, nas Américas, dizendo como controlar, não mate, apenas pegue as pequenas diferenças e as potencialize. E isso ficou. Tem autores que dizem assim, tem donos de escravos, de escravizados, que ele diz, olha, façam isso que eles pro resto da vida eles não vão se entender. Então, isso foi feito, foi um trabalho pernicioso, mas muito eficiente do colonialismo. E as casas, as comunidades terreiros, que deviam ser esses lugares de reposição civilizatória, eles se constituíram como espaços religiosos. E na maioria das coordenações, das autoridades, dos detentores de senhoridade iniciática, homens e mulheres, na sua maioria, eles não têm essa realidade mais complexa na cabeça deles. Eu tenho dito que é preciso Falta essa compreensão. Falta essa compreensão. E aí, dirigir, coordenar uma comunidade de terreiro, é você ter muito presente na cabeça o estrago que o colonialismo fez. Eu tenho dito que chamam de Ialorixá, de Babalorixá, de Tata, de Mameto, etc. e tal, que são nomes também, nomes linguísticos, que na diáspora viraram forma de poder. E eu fico dizendo que ser desse lugar das comunidades de terreiros, para mim tem que ser renomeados. Estou dizendo isso talvez pela primeira vez, né? Que é ser chamados de autoridades civilizatórias de matriz africana. Porque ou ela vai saber, ou ele vai saber a complexidade, o estrago que o colonialismo fez. E a partir dessa consciência racional, né, reconstruir, ou realmente a gente vai ficar sendo cada vez mais adequado aos ditames do capitalismo que está aí. Ao projeto político ao projeto de opressão, político, de opressão, dominação. justamente isso. Ou acorda-se para isso, e aí eu fico pensando, como é que você reverte isso? Os iaôs, né, as pessoas que entram para serem cosmologizadas, elas deveriam, e aí a gente sempre diz que o lugar que elas ficam recolhidas, eu chamo do útero mítico.
como é que esse útero mítico refaz o cognitivo dessas pessoas que entram para os terreiros. Essa é uma ação fundamental, precípua para se realmente se reconstruir a unidade e lutar com mais efervescência contra o racismo e contra a intolerância religiosa. Porque, do contrário, a gente pode estar sendo visto, como assim eu tenho entendido um pouco, como retroalimentadores do racismo e da intolerância religiosa. Na verdade, como é que o racismo, como é que a intolerância religiosa nos dá suporte, entre aspas, para a gente sobreviver? Porque a gente vai trabalhar com a ideia da vitimização. Como é que a gente sai disso? É tomando consciência do que éramos, do que nos tornaram e do que poderíamos vir a ser. É isso o ditame categórico que está colocado para o pessoal da tradição de matriz africana. O senhor é otimista? Olha só, Acha que chegaremos lá? Eu sempre digo, as pessoas têm rido, mas eu não sei, eu digo que eu estou na minha fase afroescatológica. Quer dizer, estou me preparando para voltar à massa de origem. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou estar lutando para isso. Quer dizer, ontem eu coloquei como provocação na internet, né, instrumentalização de coordenadores da tradição de matriz africana. Isso já deu uma incomodação para o Brasil inteiro. Porque, na verdade, o que a gente tem verificado e atestado é que os grandes sacerdotes, as grandes sacerdotisas, elas têm uma visão muito pequena da complexidade civilizatória africana. E aí... Isso é uma pena, né? É uma pena. E elas não podem se resumir a apenas ajuntadoras e ajuntadores de ingredientes mágicos. Ela tem que compreender esse complexo civilizatório para se reconstruir, para reagir... Enquanto algo muito maior. Muito maior. Então vamos ver mais um trechinho aqui, vamos ver se o senhor lembra disso. Estão reunidos agora, nesse momento, o Conselho Religioso, né, que vai discutir uma série de questões, sobretudo formas de mobilização para a conferência. Está ali um total de 26 babalorixás, elorixás, ogãs e equedes. Cá fora estão os grupos de trabalhos, né, também discutindo outras questões. Tudo isso em função da primeira conferência estadual da tradição dos orixás. Esse é o 5º encontro que a gente termina com êxito, né? Não veio aqui hoje o público que a gente esperava, mas veio um número significativo e estamos todos já em ritmos de conferência. Já está nessa luta há muitos anos, né? Muitos anos, é isso. E eu gosto sempre de frisar que eu fui seminarista, né? Eu fui monge cisterciense. E nascido na ilha de Itaparica, na Bahia, desde pequeno com a relação muito estreita com a tradição de matriz africana. Mas depois aí distou, vou para o seminário, etc., tal, que me possibilita estudar um pouco, né? E compreender desde dentro da igreja
compreender a grande armação que ela fez com os povos africanos e com os povos indígenas. Quando eu então saio... foi fundamental essa passagem na vida do senhor para esse entendimento. Fundamentalíssimo, até porque eu estudei. Eu me lembro que... Se eles soubessem que estava criando uma cobra, hein? Justamente. E meu trabalho dentro do mosteiro, fora do momento de estudo, era com a biblioteca do mosteiro cisterciense, que fica num lugar chamado Jequitibá, no município de Mundo Novo, na Bahia. Foi ali um mosteiro de austríacos, construído em 1939, me parece, uma coisa assim muito antiga. E foi, na verdade, eu saio da ilha, né? Vou para o seminário, vou para o mosteiro, e no mosteiro me dá acesso, né, a coisas que talvez, não sei, se de imediato, né, pela condição social, como negro, etc. e tal, se eu teria acesso à universidade, à academia, etc. e tal, e à literatura. Então ali eu me apetrechei o suficiente. Eu saio do mosteiro. Quando eu leio a primeira publicação da Igreja Católica falando sobre o racismo dentro da igreja, e eu vi, éramos 11 os religiosos, jovens, eu vi 9 viajarem para a Europa para fazer mestrado, doutorado, não sei o quê, e apenas eu e um outro, chamado Clodoaldo, que se tornou depois juiz na Bahia, que éramos negros, não viajamos. A partir dessa leitura eu descubro, e aí faço o maior escarcéu dentro do mosteiro, e naquele dia eu saio definitivamente. Ainda fiquei ali um pouco pensando, né? Fui dar aula, fui trabalhar no Curuzu, na Liberdade, onde tem o Ileaê, etc. e tal, e fiquei dando aula ali. Depois eu disse, não, a gente tem que fazer uma ação pós-colonialista e pensando outras possibilidades de existência e, sobretudo, dar conta do que fizeram de nós. Professor, olha, eu ficaria aqui horas e horas ouvindo o senhor. É maravilhoso ter essa oportunidade. Muito obrigado por isso. Obrigado a vocês. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por dividir o seu conhecimento com todos nós. Obrigado. E eu só queria dizer que eu continuo nessa ideia do meu processo afroescatológico. Então, vir aqui hoje e conversar com vocês, para mim, é um prazer incomensurável. Mas ainda vai ficar muito tempo por aqui. Axé. Eu conversei com o teólogo e professor Jário Pereira, e para rever essa entrevista e todas as outras edições do programa, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A relação da mulher negra com a vida é de guerreira. É de guerreira porque a mulher negra é oprimida em quase todas as áreas, se não todas, né? É oprimida enquanto negra, oprimida enquanto mulher. Mas a gente está aí na luta e as coisas estão acontecendo e estamos conseguindo mostrar que, apesar da opressão, podemos nos considerar vitoriosos.